que acontece quando juntam mulheres poderosas. TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios de Mãe. Eu sou a Fernanda Toledo e aqui está a minha sócia Aline Alves. Olá, muito prazer e hoje mais uma vez trazendo um assunto de utilidade pública para todas as mulheres. A nossa convidada de hoje é a psicomotricista e educadora física Tamires Roberta. Muito prazer, Tamires, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço muito vocês, né? Eu fiquei muito feliz, né, de receber esse convite. E é com prazer que eu venho participar desse podcast com vocês, viu? Seja bem-vinda. Tamires, acho que a primeira coisa, vamos explicar para as pessoas o que é psicomotricidade? Nossa, eu tô achando o máximo que a Aline tá conseguindo falar, porque se eu fosse tentar, eu nem vou tentar. Eu sou treinada, né? A psicomotricidade, ela trabalha tanto com a questão emocional do indivíduo, com a parte do movimento. Por isso que é psicomotricidade. Se a gente for fazer uma separação da sílaba, psi é a questão emocional. O co vem de cognitivo. O motri, ele vem de movimento. E o idade é a idade da criança, porque é ou do adulto, de quem seja. Às vezes, o que acontece? A pessoa tem uma idade, vamos supor, um exemplo, 8 anos. Porém, se a gente for avaliar aquele indivíduo cognitivamente, ele pode ter o cognitivo de 5, de 4. Então, não tem como o ser humano ou a criança executar aquele movimento necessário que seria do neurodesenvolvimento da faixa etária de 8 anos. Então, podemos também ter um adulto, né, de 20 anos, e às vezes a pessoa fica com uma expectativa com que ele faça coisas motoras. Porém, se o cognitivo dele não foi estruturado, às vezes desde muito cedo, ele também não vai conseguir, né, executar aquela habilidade. E isso gera frustrações, ansiedade, depressão, dentre outras coisas aí, né, da área motora. E Tamires, antes da Tamires ser psicomotricista, quem é a Tamires Roberta? A Tamires Roberta é uma mãe neuroatípica, neurodivergente, muito participativa. Eu fui uma mãe muito jovem, né? Então eu tive que crescer e amadurecer num processo muito curto. Mas isso não me impossibilitou em nada de ser uma boa mãe, ser uma microempreendedora, ser uma boa esposa e sempre estudar muito. Eu falo sempre na minha casa, a base da minha casa eu priorizo a educação. Então a educação para mim é fundamental. Eu sou, às vezes, um pouco rígida ali, porque até eu tenho 4 filhos. Se eu não manter uma rotina, eu me perco dentro de todo esse processo, né? Então, a gente precisa ter uma organização. E também eu tenho a sorte de ter um parceiro, né? Um colaborador na minha vida, que é o meu esposo, que abraça todas as minhas ideias, né? E é o meu maior incentivador. Né? Às vezes eu tenho muitas ideias, ele fala, não, vai, você consegue, né? Eu tô aqui, eu vou te ajudar, né? Porque com 4 filhos, se eu não tiver um parceiro ali que esteja realmente ali a fim de colaborar para que tudo ocorra, fica muito difícil, né? Então, graças a Deus, né, meus filhos já estão, né, encaminhados, né? Eles não têm esse problema, né? Porque só um dos meus filhos é neuroatípico. Né? Então, eles têm um entendimento que, às vezes, o apoio que eu dou para ele é um pouco diferente dos outros, né? Porque ele tem uma demanda um pouquinho maior. O meu filho, ele é um autista, nível 1 de suporte. Ele está na fase da adolescência, ele tem 14 anos. Hoje eu ainda falo, hoje está mais fácil. Porque eu já passei por situações muito difíceis, né? Então, hoje, graças a Deus, ele está, assim, mais direcionado, né? E o que me direcionou aí para essa parte da psicomotricidade, de ser uma terapeuta aba, de qualidade, né? É
é graças a ele. Eu ia te perguntar isso mesmo, porque é comum, né, no meio das terapeutas, que seja de repente uma segunda profissão, depois que tem um filho que tem essa necessidade, né? Com você também foi dessa forma? Exatamente. Eu sou educadora física de coração. Eu brinco com todos. Às vezes eu falo, eu sou professora com muito orgulho, né? Mas eu só era graduada em educação física. Só quando meu filho foi crescendo e eu vi, porque ele tem como comorbidade dislexia, ele também tem o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. E na fase da adolescência, ele acabou tendo o transtorno de ansiedade também, né? Então, eu vendo toda essa demanda e, às vezes, por falta de ter profissionais qualificados para prestar um serviço ali, eu precisei acabar estudando e direcionando, né? Ele até fala, né? O meu filho demorou para ser alfabetizado. Ele foi alfabetizado com 10 anos. Ele já estava na 5ª série aí. E eu falei para ele, foi tudo muito na época da pandemia, né? Ele não sabia ler, não sabia escrever. E as crises de ansiedade já começaram a surgir aí. E eu pensei, enquanto mãe, o que eu vou fazer? Né? Eu só era educadora física. Mas o coração de mãe é tão grande que você começa a utilizar metodologias ali. Então, eu usei o meu conhecimento de educação física. Eu falei, eu acho que eu vou aplicar nesse formato que eu vou conseguir alfabetizar meu filho. E assim eu fiz. Eu levei 2 anos. As pessoas sempre me perguntam isso, quando conhecem o caso do Silas. Eu levei 2 anos para alfabetizar o Silas. 2 anos assiduamente, né? Mas se você for pensar, né? Em 2 anos ele já estava com 10. A criança começa a ser alfabetizada com quantos anos? Né? Então você fez isso num curto período de tempo, né? E eu acho que é o amor de mãe, né? É o amor de mãe. É o amor de mãe. Aí foi daí que eu comecei a fazer pedagogia, porque eu tenho graduação em pedagogia também. Porque daí eu falei, nossa, eu acho que eu tenho jeito pro negócio. Eu acho que é disso daí, né? E aí foi indo. Mas a minha paixão sempre foi a área. Eu amo o que? O movimento. Então eu falei, não, vou me especializar. Comecei a entender que as coisas que eu já fazia tinham nomes para essas coisas. Eu já fazia, mas não sabia, né? Fazia intuitivamente. Intuitivamente, E aí eu falei, não, opa, tem a área para isso. Vou estudar, vou me qualificar, né? Para ser uma profissional cada vez melhor. E assim eu tenho feito, né, na minha vida ali, né? O meu filho hoje, ele tá... Por isso que eu falo, ele está bem, né? Ele tem os comprometimentos dele por conta da dislexia mesmo, né? Mas ele está bem. Algumas coisas, por exemplo, como letra cursiva, é algo mais complexo para ele. Às vezes ele tem alguma dificuldade, né? Então ele precisa ali de algumas adaptações, mais na parte pedagógica mesmo. Porém... tá indo, né? Tá do jeitinho dele ali. Ele consegue acompanhar a sala, né? Com recursos adaptados. Ele tá super funcionalizando ali. Mas não pense que eu deixo só no pedagógico e o motor também. Eu faço com que ele, né? Tento, né? Criar alternativas para que ele tenha gosto pelo esporte. Né? Então, ele anda de bicicleta, que é algo que dentro da psicomotricidade, depois que eu comecei a colocar isso lá no meu Instagram, muitos adultos vieram me questionar, né? Conversaram, mandaram mensagem para mim. Eu não ando de bicicleta, Tamires. Né? Por que eu não consigo andar de bicicleta? Tem um número grande de adultos que não sabem andar de bicicleta, né? Sim. E aí começou a levantar algumas pautas, sabe? Da importância da psicomotricidade desde a primeira infância. Porque se a gente pensa nessa questão do adulto, né? Porque eu sou estabanado mesmo. Não, né? Alguma coisa ali você não tá desenvolvendo da forma como deveria. Não é porque você é estabanado. Exatamente. Né? Não criou essa... não aprendeu isso na hora certa de aprender, né? E eu acho que o interessante dessa área de atuação, né? Como do trabalho das terapeutas todas com as crianças neuroatípicas e com as crianças típicas, né? É o quanto isso vem desenvolvendo e evoluindo ao longo dos anos.
Há 2 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em psicomotricidade, né? E assim como em outras áreas que a gente também não tinha. E agora, as pessoas estão sabendo e estão aprendendo o quanto isso é importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Pois é, você sabe que agora eu tô com vergonha, porque antes da gente começar a gravar, eu tava falando pra ela que eu era muito estabanado, que eu tinha medo de derrubar as coisas. Aí você já conta, eu falei, meu Deus, ela tava me julgando, tem algum problema no desenvolvimento. Não. Deixei de aprender alguma coisa, pronto, já fiquei com uma pulguinha lá atrás da orelha. Eu sempre, assim, eu falo às vezes para as minhas mães neurodivergentes que a psicomotricidade, ela é a base da pirâmide. Por quê? Se a gente não tem um motor, né, um motor grosso e um motor fino bem pré-estabelecido, a gente não vai ter um prejuízo maior nas outras habilidades, né? Então, às vezes eu falo, Tamires, mas meu filho senta. Mas seu filho senta da postura correta, ele consegue permanecer sentado, porque pode parecer que o sentar é algo simples, mas não é. Tem várias habilidades que a gente precisa trabalhar antes, força, equilíbrio, correção postural, né? Então, essas questões do dia a dia, a hora que você falou estabanada, eu falei, eu vou falar. Pensou. Mas a gente, como eu sou uma analista de comportamento, né, eu consigo fazer uma avaliação ecológica momentânea muito rápida. Então a gente percebe ali, a gente olha e fala, nossa, a pessoa precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo, né? A gente faz ali algumas observações. Porque muitas pessoas também ficam presas achando que a psicomotricidade é só para crianças neurodivergentes. E não é. A psicomotricidade é para todas as faixas etárias, pessoas típicas e atípicas. É uma área, ela é bem extensa, então a gente consegue abraçar todo mundo de uma forma em geral, né? E eu ainda falo, o movimento em si é necessário para a vida do ser humano, né? Nós, enquanto seres humanos, dependemos e vivemos a base do movimento, né? Então, por isso que eu falo, eu amo a psicomotricidade, por isso. Ter essa logística de poder ir ali, voltar, sentar, levantar, para mim é algo muito... me deixa muito feliz, porque acrescenta, né? Traz autonomia para a pessoa, né? Autonomia. Isso é importante. A pessoa ter essa autonomia. A gente percebe que a pessoa que às vezes ela não tem autonomia, ela fica para baixo, né? Ela fica, por que eu não consigo, né? Bate aquele sentimento de frustração. E isso nas pequenas coisas, né? Então, tipo, amarrar um sapato, trocar uma roupa, prender o cabelo, né? E isso é importante. Lá no começo da nossa entrevista, você disse que só conseguiu fazer tudo que você fez porque você tem um grande companheiro, né? Como é que você descobriu isso? Você acha que era um instinto dele já te ajudar? Ou foi você que precisou reconhecer que você precisava de ajuda? Isso foi naturalmente acontecendo? Ou teve uma hora que você realmente falou, não, eu não vou dar conta sozinha, eu preciso de ajuda? Como é que foi isso? Eu acho que é 50% aí, né? Eu tenho o hábito de, às vezes, querer abraçar tudo. Eu tenho o hábito de ser a super mulher, né? E depois que eu tive o Silas, que eu vi que eu queria estudar, que eu queria ser uma microempresária, que eu queria trabalhar e que eu tinha um filho neuroatípico, eu vi que eu não ia, né, sozinha dar conta de todo esse processo. Eu falei, eu preciso ter alguém do meu lado que realmente, né, esteja realmente comigo, porque senão não faz esse sentido. E ao mesmo tempo, esse é o meu perfil do meu esposo. O meu esposo, ele é uma pessoa cuidadora. Uhum. Sabe aquela pessoa que tá sempre cuidando? Ele gosta desse cuidar. Então, ele mesmo percebendo ali o meu cotidiano, a gente precisa dividir, né? Então, por isso que eu falo, é 50% ali, 50-50. Mas ele, às vezes, dá briga comigo. Tamires, você ainda tá querendo abraçar o mundo, entendeu? E aí eu falo, você é meu porto seguro. Quando eu extrapolar, você me puxa, entendeu? Porque senão, às vezes, eu vou fazendo muitas coisas e não vou, né, percebendo, né? E ele vem
Tamires, aí vamos dividir. Mas eu acho que é muito da parceria, porque às vezes o que acontece, eu como uma mãe neurotípica, que lido com mães neurotípicas todos os dias, né? A maioria das minhas mães, né, eu vou colocar aí uns 60%, 70%, elas são mães solos. Já começa por aí, nasce o filho, aí não é da expectativa do pai, automaticamente, eu não sei o que acontece com os homens, eles acabam se afastando, né? Então, você vê essa sobrecarga materna ali sobre as mães, né? E não se afasta só da companheira, né? Se afasta do filho. Não, do filho mesmo, exato, porque não ele idealiza uma coisa e não saiu daquele jeito, eu automaticamente eu deixo, né? Uhum. E isso é algo que, de uma forma geral, eu e a Aline, a gente estava até conversando sobre isso, né? A gente não quer trazer, né, para nós, mas não tem como lidar com essas situações e não abraçar essas mães, né? Porque às vezes elas chegam em situações, né, que elas estão desorganizadas e isso vai interferir no nosso atendimento. Porque se a gente quer dar um atendimento de qualidade, essa mãe precisa estar bem estruturada, emocionalmente e fisicamente, para ela transmitir isso para a criança, para que a criança venha para o nosso atendimento emocionalmente, né, bem. Se essas coisas não tiverem tudo funcionalizando, não vai fluir no nosso atendimento, né? Então, eu tenho muito essa questão, esse olhar, né? Eu sempre brinco nas anamneses, eu dou essa abertura para as mães estarem conversando comigo, mas eu sempre pontuo, eu também sou uma mãe neurotípica. O semblante delas, para mim, na mesma hora muda. O olho delas brilham, porque elas se sentem acolhidas. Elas pensam assim, estou falando com uma mãe terapeuta que está entendendo tudo que eu estou falando. Todas as minhas queixas, ela também passa no seu dia a dia. Então, elas se sentem abraçadas, né? E daí todo mundo pergunta, mas você ama o que você faz? Eu amo. Eu amo muito, eu amo tudo que eu faço. Eu sou muito dedicada ali, comprometida nessa minha causa, né? Eu trabalho com isso, mas externamente também eu falo, até brinco, eu sou terapeuta 24 horas por dia. Né? Eu sou terapeuta. Eu cheguei na minha casa ontem, por exemplo, 8 horas da noite. Meu filho estava tendo crise de ansiedade. E aí? Fui fazer esse acolhimento, organizar ele não dormiu bem, né? Então, hoje de manhã ele não foi para a escola, ele ainda estava emocionalmente desorganizado. Então, eu falei, uma coisinha que acontecer na escola vai gerar um transtorno, né? Então, eu falei, filho, não vai, descansa, né? Porque a mãe neurotípica, a gente não desliga, né? Uhum. A gente chega em casa, né, com essa incerteza, né? Como que essa criança, ela vai dormir, ela comeu, ela não comeu, né? Como que ela está? O coleguinha da escola, né? Inclui o meu filho, não inclui o meu filho. Então é muito complexo, né? Eu imagino que quando você divide a sua história com a outra mãe, além dela se sentir acolhida, ela também pode te ver como uma inspiração. Porque, por exemplo, você estava contando pra gente que você fez a sua graduação já sendo mãe de 3, né? Isso. Então, que é possível, né? Lógico, tem um companheiro que te apoia, que te incentiva, né? Ou quem não tem, que precisa de uma rede de apoio que seja eficiente. Mas como é que foi para você? Foi tudo isso? Você utilizou todos esses recursos para poder fazer a sua graduação? Porque você foi mãe, você falou que mãe de 4. Isso. 3 você já tinha quando começou a estudar. Isso, eu tinha a minha filha mais velha, ela se chama Saori, né? Hoje ela está com 21 anos. Eu tinha, na época, eles eram pequenininhos, né? A Saori, na época, tinha acho que uns 9 anos na época da graduação. O Simon tinha 7. E o Silas, que é meu filho neurotípico, tinha 2. Esse momento foi algo assim, foi uma época muito difícil. Mas isso foi quando você fez a educação física? De educação física. Nessa época, o Silas, o Silas mamava no seio. Então, ele só mamava no seio. Ele não mamava mamadeira. E aí a gente teve que fazer o meu marido trabalhava à noite, né? Eu trabalhava nessa época já. Eu trabalhava durante o dia. Meu esposo trabalhava de noite, porque, né, para poder cuidar das crianças. E eu fazia faculdade à noite presencial. Então eu ia todos os dias. Deus. Então, tipo assim, eu chegava e meu esposo já estava pronto para sair. Era um caos, assim, sabe? Meio generalizado.
Então, no começo foi difícil, porque ele mamava no seio. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer, né? Meu marido, não, você vai? Pode ir. Pode ir que eu vou dar meu jeito. E foi isso. Eu fui. Mas você tinha esses momentos de falar assim, não dou conta. É cansativo demais. Eu tô deixando demais eles. Porque uma angústia das mães é isso, de se ausentar, né? Pra falar a verdade, até hoje eu tenho esse sentimento de culpa, sabe? De não ser uma boa mãe, de estar abrindo mão, né? De ficar, às vezes, algum momento com meu filho para trabalhar ou para estudar. Eu acho que esse sentimento não vai sair da gente, eu acho que nunca. Eu acho que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. É um sentimento de falha, né? Mas os meus filhos hoje, que são adultos, né? Eles falam, mãe, se nós somos o que somos, foi porque você construiu esse processo, né? Então, eles terem um gosto pelo estudo, tal, eu até brinco, filho não faz o que a gente fala. Filho faz o que a gente dá de exemplo. Você pode falar muitas coisas, mas a gente só faz o que a gente tem de exemplo. A minha mãe criou eu e a minha irmã sozinha. E sempre trabalhou. Qual o exemplo que ela me passou? Que ela precisava trabalhar, que ela era uma mulher batalhadeira e que ela não ia deixar faltar nada. Então, eu acho que, de modo em geral, eu falei, agora, depois de adulta, eu falei, faz muito sentido isso, pra mim, enquanto mãe, né, enquanto profissional. O filho vai fazer o que a gente der de exemplo, né? Então, eu acho que eu ia deixar eles, né, estar amamentando. Eu ia pra faculdade, eu chorava, porque eu sempre tive muito leite, então meu peito enchia. Aí é aquele momento que vem a culpa, porque entendeu? Se tá na hora do seu filho mamar e você tá em um lugar e não pode amamentar seu filho, olha o sentimento de culpa, né? E meu marido nunca me ligou. Eu falava, tá tudo bem? Tá tudo certo. Eu acho que tava um caos generalizado. Dando fogo. Entendeu? Como assim, né? Eu aqui pensando, como assim tá tudo bem? Uma criança de 9, uma criança de 7, um bebê de 2 chorando de fome, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu sabia que não tava tudo bem. Mas eu acho que ele tinha um sentimento assim, não vou, ela já está, né, angustiada. Eu vou falar pra ela que não está bem, ela não vai se concentrar, ela vai pegar, ela vai querer vir embora e não vai dar certo isso, né? Porque eu já tinha tentado antes, né? Eu já tinha feito o vestibular antes pra fazer a graduação em educação física. Porém, na época eu não tinha questões financeiras, né? Quando eu tentei a segunda vez e passei, meu marido falou, não, agora você vai, porque agora a gente já se preparou pra isso. Né? E ele falou, e não adianta você ficar esperando, porque hoje o Silas tem 2. Aí quando o Silas tiver 5, vai ser outros problemas. Então quer dizer que sempre ia ter algo, né, que fosse gerar ali um obstáculo, né? Então, tem que nem você falou, né? Você tem filhos em idades diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, cresce, sai um problema, entra outro, sai uma preocupação, entra outra, né? Exatamente. Não tem muito o que fazer, né? A minha filha agora tá com 11 anos e eu falei, eu tô me preparando porque eu já sou uma mãe de uma pré-adolescente. Como é que eu vou cuidar disso? E eu tenho um pequeno de 5. Então, assim, aquele de 5, eu já sei mais ou menos o rolê, porque ela já passou por isso. Mas e essa de 11? Aí eu fico pensando, né? Ele com 2, você já sabia que quando ele tiver 7, vai ter aquele problema. Quando ele tiver 9, você vai se preocupar com outra coisa. E assim, mãe se preocupa com filho a qualquer idade. Não tem jeito. Não é? Então, não tem hora certa. Não tem jeito, né? Eu já tô na fase agora, que a minha filha de 21 já tá noiva, né? Ai, que faculdade concluída. Daqui a pouco ela já falou pra mim, mãe, eu tô pensando em casar e não sei o quê. Então eu já tô na fase. Falei pro meu marido esse dia, nossa, daqui a pouco você é vó. Falei pra ele desse jeito, daqui a pouco você é vó, entendeu? Então as coisas vão acontecendo num processo muito rápido ali. Porém, eu dou graças a Deus de ter feito a graduação quando eu fiz, porque isso me deu base e suporte para dar estrutura pro Silas lá na frente. Se eu tivesse, talvez, esperado, né, eu não iria ter essa percepção de ver essa demanda do meu filho e saber como aplicar, né, as coisas no momento certo. Sim. Então, você vê que as coisas meio... Parece que foi programado para acontecer nesse seguinte percurso, né? Hoje eu falo, se não fosse aquilo, eu não estaria onde eu estou. Né? Eu nunca teria o conhecimento, eu nunca ia querer me aprimorar, né? E talvez com com as demandas dele, aí que você não ia fazer uma faculdade mesmo. Entendeu? Eu ia ficar mais, né?
focada, porque as mães, eu percebo isso, né? Que quando elas recebem o diagnóstico, que entra no processo de luto, elas tendem a deixar, né, as coisas delas para focar no filho. E aí ela para a vida dela, né? Como eu comentei até com a Aline antes, que eu escutei de uma mãe essa semana, ela falou, Tamires, eu não me reconheço mais. Eu não sei quem sou eu. Quem sou eu? Então, as mães, a grande maioria, né, a gente que está ali no cotidiano percebe que elas não se reconhecem. Quando a criança não está, elas não sabem o que fazer. Onde eu vou? O que eu faço? Elas se perdem, entendeu? E às vezes eu falo, você tá na recepção esperando seu filho, vai fazer uma faculdade, estuda, aproveita que tá ali, vai se inteirar, né? Porque elas realmente não sabem. Então, elas precisam, às vezes, de pessoas, né? É como você falou, às vezes, quando a gente conversa, elas se inspiram, né? Então, se a Tamires conseguiu, né? Eu acho que eu também consigo. Porque eu acho que muito do pensamento é assim, não, eu tenho que me dedicar ao meu filho. Ok, realmente, você tem que se dedicar, mas você também tem que cuidar de si em outras áreas, ou para se qualificar, ou se você acabou ficando sozinha, para você buscar complementar a sua renda, buscar o sustento, enfim. Mas o filho demanda cuidado, mas não é só ele. A gente precisa continuar olhando para a mãe e a mãe não esquecer que ela é mulher. Que ela tá lá e que ela vai continuar, né? Um dos princípios nossos aqui, né, no negócio de mãe é realmente fazer isso, né? Fazer com que a mulher saiba que ela pode ser uma empreendedora, que ela pode ser uma mãe e que ela dá conta de tudo, mas não dá conta de tudo perfeitamente como o mundo do faz de conta, né? Porque perfeito é só o mundo do faz de conta. E aí, quando a gente pega histórias como a sua, realmente é uma inspiração pra todo mundo, que de repente tá assim, nossa, mas eu tô com um filho pequeno, e aí eu volto a estudar, eu não volto, eu volto a trabalhar, eu não volto. Ou, ai, não, eu quero começar a empreender, ou eu sou empreendedora, eu não tenho tempo pra nada, então eu não vou ter filho. Cabe tudo, desde que você consiga priorizar isso, né? E a gente já disse em outros episódios também, que eu acho super importante, pro filho estar bem, pra casa estar bem, aquela mulher precisa estar bem. Com ela mesmo, né? Se as coisas não funcionam bem, se ela não está bem com ela, as coisas em volta também não vão andar conforme tem que ser, né? Alguma vez você já sentiu isso, assim, que é impossível a gente estar bem 100% do tempo, né? Você já sentiu que o seu estado de espírito estava influenciando ali ao seu redor, seja no trabalho, em casa? Eu sou uma pessoa muito sensitiva, sabe? Além de eu sentir os sentimentos dos outros, eu também transmito, né? Então, quando eu não estou bem, a pessoa olha na minha cara e fala pra mim, você não está bem. Eu sou uma pessoa muito transparente, né? E isso acontece comigo diariamente, né? Na minha casa, por exemplo, quando eu não estou bem, quando acontece algo, principalmente, meus filhos até falam, quer ver a mãe ficar desorganizada e acontecer alguma coisa com o Silas. Aí me desorganiza. Eu tento me controlar quando eu estou com ele, né? Por ele ter o transtorno de ansiedade. E eu também, acho que por causa de todo essa luta de mãe neurodivergente, que não é fácil, eu acabei adquirindo também transtorno de ansiedade, né? Então, quando eu não sabia que eu tinha, né? Mas eu percebi que eu perdi o controle, sabe? Então, quando acontecia alguma coisa no ambiente escolar, que eu ia na escola e eu via que o que eles estavam falando não estava batendo, eu perdi o controle naquele momento. Então, eu falei, não, eu preciso rebobinar isso daí, eu preciso saber me organizar, né? E aí, eu fui investigar, né? Até eu pensei, falei, nossa, será que eu sou autista também? Não sei, porque possa ser que seja. Falei, vou fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Porque se for, já tô viva até agora, né? Só vou fechar o meu diagnóstico. E fiz. Mas aí eu não pontuei para TEA, não pontuei para TDAH, mas eu pontuei para transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu pontuei. Ela falou, Tamires, você precisa entrar com uma intervenção, né? Agora, porque você não tá bem. Aí entra a parte motora de novo. Eu sou apaixonada. Eu falo pra minha melhor terapia é estar em movimento. Então, quando eu não tô bem, pode acreditar. Se for preciso, que eu chegue em casa 8 horas da noite, eu falo pro meu marido, eu vou sair, eu vou correr. E eu corro.
Aí ele fala, vai, Tamires, vai. Porque é o meu processo de organização. Eu gosto do movimento. Então, é algo que me centraliza. Mas eu tenho, sim, várias crises, várias. Evito ter perto deles, principalmente dos meus 2 menores. Porque a minha pequena também tem crise de ansiedade. E ela tem a percepção, quando ela está em crise, de falar, eu não estou bem, eu estou em crise, mamãe. Então, eu tenho que me policiar. Então, até nisso, as mães neurotípicas, elas têm que se controlar. Porque se a gente se desorganiza, a gente desorganiza o ambiente, né? Então, você vê que você é a base ali, o alicerce ali da sua casa, ou no seu serviço ali, nos seus atendimentos, né? Então, uma mãe neurotípica percebe quando a outra mãe neurotípica não está bem. Elas percebem, elas às vezes não sabem o quê, mas ela fala, né? Não está bem. E o nosso cotidiano é assim. Então, você tem que aprender tudo a administrar, né? Eu busco administrar da forma que eu me organizo, que é com as atividades, né? E é claro que você tem que fazer um acompanhamento médico, né? Psicológico também, para ajudar nesse processo aí, né? Que não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Se manter trabalhando, se manter na casa, se manter com os filhos, já não é fácil, né? Quando entra outras questões ainda envolvidas que exigem mais tempo, é mais difícil, né? Mas é interessante que como a gente organiza isso, faz a diferença, né? Como a gente lida com isso, como a gente trata isso, faz realmente com que fique mais leve, vamos dizer assim. Porque o peso das coisas, muitas vezes a gente que dá, né? E é isso que você falou, eu vou me controlar pra perto deles, né? Quantas vezes as mães já fizeram isso, né? Vou entrar no banheiro porque eu só posso chorar no banheiro. E às vezes nem no banheiro, porque o pequeno fica lá batendo, não querendo entrar. E é difícil mesmo, né? Exato. E pensando nisso, a gente tem agora, Tamires, um parceiro que é a Ruve Seguros. Porque tem uma situação, porque a gente pensa em tudo isso, né? Que a gente tem que se policiar, que a gente não pode, né, descompensar. Mas tem um medo que é ainda maior, que a gente tem até medo de falar, que é o medo de faltar, né? O que vai ser dos meus filhos quando eu não estiver mais aqui? E aí, conversando com a Juliane, que é lá da empresa, ela estava me explicando a respeito das possibilidades da mãe se cuidar ou de se preparar para deixar os filhos bem. Então, tem umas hipóteses de seguro de vida que são super acessíveis. Tem o seguro de vida, mas que engloba uma situação de saúde. Então, olha que interessante. Você apresenta alguma doença, tem a situação lá de você poder fazer aquelas consultas online, as consultas virtuais, e também que te dá um amparo, que daí você tem lá o seguro, você pode usar aquele prêmio do seguro, às vezes, para você comprar um carro, para você cuidar, disponibilizar, para você garantir uma melhor situação para o seu filho. Então, a gente vai cuidando de pedacinho. A gente falou num dos episódios, a convidada falou assim que informação é semente. E eu adorei isso, porque quando você passa a sua história, quando você divide com outras, você tá lá plantando a sementinha do acolhimento, da inspiração e principalmente da organização. São coisas que a gente não tinha acesso há pouquíssimo tempo atrás, né? Sim. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia como acolher, a gente não sabia quem procurar. Então, trazer tudo isso para as mulheres que nos assistem, assim, nossa, é disseminar assim, o conhecimento que liberta, que conforta, né? E Tamires, pensando em tudo isso que a gente conversou, em todas as coisas que você trouxe de conhecimento pra gente, se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas, para as mulheres que estão nos assistindo, o que você falaria? Isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Que elas não estão sozinhas, né? Tem pessoas aqui, né? Pode não ser muitas, mas as que estão disponíveis, né? Estamos para ajudar, para auxiliar, né? E que elas não estão sozinhas, porque a gente se sente sozinha, né? Você quer trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que correr com o filho para a escola e buscar, e você se sente sozinha, e muitas vezes a sociedade te julga.
E o pior é que às vezes eu fico mais assim assustada, que às vezes não é nem homem julgando mulher, às vezes é outra mulher julgando outra mulher. Infelizmente. Entendeu? Então eu até falo, gente, se você não tiver uma palavra boa, gentil, amorosa pra falar, então não fale nada, né? Eu sempre, nas minhas redes sociais, eu sempre coloco mensagem pra elas: vocês não estão sozinhas. Você tem, hoje em dia, com a tecnologia, né, ajuda com que a gente consiga trazer informação, né, orientação, saber quem procurar naquele momento, né? E tem muitas, né? Mas eu não tenho recurso financeiro, mas tem ONGs, tem serviços voluntários, né, que conseguem prestar esse serviço, né? E eu sou uma ótima ouvinte, né? Tem uma amiga minha até, que ela é uma outra mãe neurotípica, eu até falo, quando a gente precisa, a gente quase não se vê. Mas quando o negócio tá pegando fogo... é pra ela que eu ligo. Por quê? Porque tudo que eu falo pra ela faz sentido. Se eu falar pras outras, não vai fazer muito sentido, né? Mas ela sabe me ouvir, ela sabe me acolher. E às vezes é isso que a mãe tá precisando. Alguém que ouça e que entenda sem julgar, né? Porque eu percebo que no meu caso, eu sou julgada por muitas pessoas. Porque imagina, da onde já se viu eu trabalhar o formato que eu trabalho, sendo que eu tenho um filho. Só que eu falo, a minha vida ela é uma rotina, ela é tudo organizada, estruturada. Tudo que eu faço uma agenda. Eu já tenho a pessoa que vai fazer isso, né? Hoje em dia, com 2 filhos adultos, eles também me auxiliam nesse processo. Então, a gente vai se organizando. Tem a minha mãe, quando eu preciso também, eu peço para minha mãe. Então, assim, minha rotina é tudo certinho. Meus filhos não ficam lá largados, né? Dá a impressão que se a mãe não tá presente, nada as coisas vão funcionar, entendeu? Nossa, coitada daquela criança e do adolescente, mas não é assim, a vida segue, né? As coisas vão acontecendo. Mas eu deixo para elas, assim, um forte abraço, porque elas se sintam acolhidas, né? Que elas têm pessoas que passam pelo tudo que elas passam no cotidiano, como elas, que elas não são as únicas, porque às vezes, quando eu não tinha esse entendimento, eu falava assim, porque tudo é só comigo. Eu tinha a sensação que era só contra mim, sabe? Parece que a vida do outro é linda e só com a minha que é difícil, né? Hoje em dia eu já tenho outra percepção, que tem mães que passam por situações muito piores que a minha, entendeu? Então, a minha percepção de vida ali como pessoa, como mulher, como mãe, mudou muito nesse aspecto, né? Muito bom, muito bom. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, dizer que foi muito acolhedor, muito esclarecedor, né? E contribuiu muito para o nosso público de casa, né? E também foi inspirador. Exatamente. E para você que está nos assistindo, não esqueça de seguir o nosso canal, porque tem sempre coisas muito boas por aí, não é mesmo, Fernanda? Exatamente. E compartilhe o episódio de hoje, porque olha, como a Tamires falou, muitas mães acham que elas estão sozinhas. Então, compartilha isso com outra mãe para ela ver que ela não está sozinha. E com certeza você deve conhecer alguma mãe que se acha desamparada e alguma mãe neuroatípica que está precisando ouvir o que foi dito aqui. Exato. Tamires, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, onde é que te encontra? No meu Instagram, @Tamires psicomotricista. Né? Lá eu compartilho mais da minha área profissional, né? Tenho buscado trazer informações aí da área da psicomotricidade, quais são as habilidades que a gente trabalha, como que é esse processo. Porque eu comecei, né, com as mães e nas anamneses, eu fazia umas perguntas, e ela faz. Aí quando eu pedia pra criança fazer, eu falei, mas a criança não faz o que eu tô aquela. E a mãe falou que fazia. Então eu percebi que coisas simples, né, da psicomotricidade da área motora, as pessoas não sabem, não é as mães, né, a população em geral, elas não sabiam. Eu falei, então vamos, né, começar a esclarecer, né, de uma forma simples aí. Mas é @Tamires psicomotricista. Então, e não se esqueçam de ativar as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Sigam a Tamires. E muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Até o próximo.